meus irmãos, a todos boa tarde. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja convosco. Nós estamos aqui e, como o pastor Cássio acabou de dizer, todo o culto é importante, todo o culto é direcionado para o nosso Deus, mas há um momento que nós prezamos muito, porque isso é central na vida da igreja. A igreja tem que estar centrada na palavra de Deus. E quando temos a oportunidade para expor, para ouvir e para aprender mais daquilo que a palavra do Senhor nos diz, então nós estamos a alimentar-nos e a buscar realmente aquilo que é central na vida da Igreja de Jesus, a sua palavra. Sem a palavra de Deus nós não temos nada. É ali que nós aprendemos realmente o que é que Ele quer para nós, como podemos dirigir, orientar a nossa própria vida. E é por isso que eu vos convido a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. Eu não sabia, porque nós na parede nós não estamos a seguir aquela revista, mas curiosamente, não curiosamente, porque não há curiosidades, não há coincidências, também o Senhor me orientou para trazer convosco um texto no livro de Hebreus. E precisamente no capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12, os primeiros 3 versículos são os versículos que nós vamos ler. Hebreus, capítulo 12, os versículos 1 até ao versículo 3. Versículos 1 a 3. E diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, também nós... os irmãos têm ali. Então eu vou ler nesta versão, porque assim lemos todos na mesma. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esta é a palavra que nós trazemos para os irmãos hoje. Estamos numa época em que ouvimos frequentemente anúncios e desafios para as pessoas participarem em provas de atletismo, nomeadamente as meias maratonas e as maratonas. Eu já pensei em fazer isso, mas realmente desisto sempre disso. Mas temos alguns membros, ainda hoje de manhã eu falava isso lá, temos alguns irmãos lá na Igreja da Parede que participam e que são muito ativos e gostam dessa atividade e então participam nessas corridas de fundo, não é? E eu tenho uma grande admiração por essas pessoas. Correr 42 km ou correr 21 km não é para toda a gente. É curioso que a palavra de Deus em muitos lugares compara a vida cristã a uma prova de fundo. O apóstolo Paulo, que conhecia bem os jogos que na Grécia e naquelas ilhas, e em Corinto, por exemplo, eram realizados, ele falava sobre essas corridas e sobre a forma, e comparando a vida cristã com uma corrida. E realmente a vida cristã é uma corrida de fundo. É preciso, não é aquelas corridas de 100 metros que damos assim um pique, não é? E já estamos no fim. É para durar, demora tempo. É preciso perseverança, é preciso persistência. E este texto lança-nos um desafio. E o desafio é precisamente este. É que nós possamos correr a carreira que nos está proposta. O nosso Deus, quando nos chamou para si, Ele coloca-nos um grande desafio. E esse desafio, essa prova grande de atletismo, de muitos e muitos quilómetros, é a corrida da fé. Podemos chamar-lhe a corrida da fé. É a corrida que nós temos que levar até atingirmos aquilo que é a glória, a presença do nosso Deus. É toda a vida. Vida cristã. Corramos a carreira que nos está proposta. Quando
este texto começa por dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas está no capítulo anterior. O capítulo 11 tem uma lista de pessoas que são testemunhas de vidas de fé. De vidas que persistiram em crer, em confiar no Senhor. E nós vemos ali, nessa lista do capítulo 11, Abraão, vemos Noé, vemos Moisés, Jacó, tantos outros que alcançaram pela fé também a meta que lhes tinha sido proposta. E agora nós somos desafiados a considerar esses testemunhos, a considerar essas vidas, a considerar aqueles que antes de nós já percorreram um caminho e também eram fracos como nós, também tinham as suas falhas, mas alcançaram. Então, olhando para eles, aqui está o desafio. A vida cristã. Agora, quando olhamos para este texto, algumas coisas nós temos que considerar. E o quê? Em primeiro lugar, quando nos diz aqui que temos que correr esta carreira que nos está proposta, como é que nós vamos correr? Como é que nós vamos chegar ao fim? Não é fácil. Nós sabemos que não é para qualquer pessoa poder participar numa prova dessas. E quando eu olho para aquelas pessoas e as vejo a participar e penso assim, eu gostava tanto de conseguir aquilo. Eu gostava tanto de conseguir também correr 20 e tal quilómetros, 40 e tal quilómetros. E sabe o que é que eu estou a dizer? Uma grande mentira. Porque eu não gostava. Se eu gostasse, eu esforçava-me para fazer aquilo. Só que eu tenho se calhar um pouquinho de vontade, idealizo aquilo, mas eu não faço nada por isso. Eu continuo a gostar de comer, continuo a não ter muita vontade de fazer exercício e às vezes eu sonho com o exercício, mas eu não faço o exercício. Mas quem tem vontade, faz por isso. É como aquele músico, nós ouvimos muitas vezes dizer assim, eu gostava de tocar piano como aquela pessoa. Não gostava nada. Se gostasse, passava horas e horas ao piano para poder praticar. É ou não é? Eu gostava tanto de dominar qualquer arte. Nós sabemos que sem esforço, sem trabalho, sem dedicação a alguma coisa, nós não conseguimos alcançar. Então, na vida cristã, muitas vezes, eu gostava de ter uma vida mesmo perto de Deus. Eu gostava de ter... Se gostasse, então fazia por isso. Só que muitas vezes nós só nos lembramos de Deus um bocadinho, ao fim de semana, ao domingo, às vezes durante a semana, 1 hora à noite. Não é assim que nós vamos ter força, energia, músculo para viver a vida cristã. Corramos esta vida que nos está proposta. Foi este tipo de vida que Deus nos chamou para viver. Não é fácil. Não é fácil ser cristão. Qualquer pessoa que diz que venha a Cristo e tudo são maravilhas, essa pessoa está a mentir. Porque não é fácil ser cristão. Jesus claramente avisou que, por causa dele, aqueles que o seguiriam seriam perseguidos. Seriam felizes quando fossem perseguidos, mas seriam perseguidos. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele anunciou, querem seguir-me? Então neguem-se a si mesmos. Tomem cada dia a sua cruz e sigam-me. Isto são indícios bem claros na palavra de Deus que não é fácil ser cristão. Não pensemos que aceita Cristo, entrega a tua vida a Jesus e tudo está resolvido. Não tens que te preocupar com mais nada. Em lado algum na palavra de Deus nós encontramos isso. Encontramos sim que Ele estará connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Encontramos sim
que Ele nos ajudará nas nossas fraquezas. Encontramos sim que o Espírito Santo habitará em nós como Consolador, que nos guiará, na verdade, e nas horas de aflição, quando nós até já nem sabemos como orar, Ele intercederá por nós, até com gemidos inexprimíveis, sentindo o nosso sofrimento e a nossa dor. E Ele estará connosco. E isso nós temos garantia. Mas é necessário esforço. Quando olhamos para um atleta e o vemos correr, pensamos que aquilo é fácil. Mas eles sofrem. E em muitos momentos da sua corrida, quando já correram 10 km, quando já correram 15 km, em muitas fases dessa corrida, há vontade de desistir. Às vezes há uma dor. Às vezes a sua mente já está cansada também. Há vontade de parar. Ainda há tempos, eu quando falava com um dos nossos irmãos lá na Igreja da Parede, que participa várias vezes nestas provas, ele diz que há certos quilómetros que são ali são mesmo importantes, porque é quando começa a dar vontade de parar. E ali tem que se lutar ainda mais. Tem que se lutar não só contra o cansaço físico, mas sobretudo contra a tentação de parar, de se sentar, de desistir e ir até ao fim. Lembrar-nos que o Senhor nos propôs esta carreira, esta vida, que não é fácil, mas que Ele estará connosco. Então, temos que fazer de que maneira? Eu queria, depois de tudo isto, ainda destacar 3 coisas que nós, como nós devemos percorrer este caminho, esta vida cristã. A primeira coisa que eu queria destacar, logo no primeiro versículo, é quando nos é dito para nós nos livrarmos de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Há muitas coisas na nossa vida que nos impedem a vida cristã, de viver a vida cristã conforme a palavra de Deus nos diz. Muitas coisas. São embaraços, são pecados. Se eu me propuser, ou qualquer um dos irmãos aqui presente, a correr uma prova de atletismo, até pode não ser a maratona, podemos ir jogar basquete, não é? Ou futebol, ou qualquer outro desporto. E para fazermos as coisas como deve ser, vamos equipar-nos. Normalmente, o equipamento é uns calções, uma t-shirt, de preferência com os números nas costas, dá mais estilo, não é? Mais bonito. Então vamos imaginar que eu vou correr e eu chego ao local onde vai acontecer essa competição, calço os ténis, tem que ser ténis, não é? Por cima das minhas botas, os calções por cima das minhas calças e a t-shirt por cima da minha camisa e gravata e tudo. Estou equipado para fazer desporto. Toda a gente está a olhar para mim e diz assim, que parvo. Não é? Olha, não é assim. Exatamente. Se for representar lá como palhaço, não é? Posso vestir-me assim. Mas para fazer uma prova a sério de atletismo, não. Antes de me equipar, há coisas que eu tenho que despir, que eu tenho que tirar. E é por isso que aqui a palavra de Deus nos diz, desembaraçando-nos, despojando-nos, livrando-nos daquilo que impede os nossos movimentos. E o que é que impede a tua vida cristã? De ser seguida e vivida com o propósito que Deus quer para ti. Quais são os embaraços? Reparem que há aqui 2 coisas, embaraços e pecados. A minha versão diz todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço é alguma coisa que nos pesa, que nos prende. Às vezes há coisas que são lícitas, como diz o apóstolo Paulo, mas nem sempre convêm. Não posso dizer que sejam pecados, mas tornam-se pecados quando servem de impedimento para o nosso caminhar com Cristo. Vou dar um exemplo. Para caminharmos com Cristo, nós temos que estar bem perto de Jesus, vivendo uma vida de comunhão, proximidade com Ele. Para isso nós precisamos de, não apenas aqui no culto, mas nas nossas casas, lermos a palavra, meditarmos na palavra, orarmos, estarmos com Ele.
deixem-me perguntar, quanto tempo durante a semana, depois do culto aqui ao domingo, quanto tempo nós passamos perto de Deus? Não tenho tempo. Não temos tempo, mas às vezes temos tempo para ficar no Facebook. Muitas horas. Para ficar em outras atividades. Vendo a televisão. É pecado. Não é pecado. Eu também tenho a minha conta lá no Facebook. Não é? Não é pecado. Mas se aquilo passar a dominar-me, a ocupar o tempo que pertence a Deus, então torna-se um pecado. É um peso. É um fardo. É alguma coisa que me prende e que me impede. Me impede de prosseguir. Às vezes, são preconceitos que temos. Há pessoas que, por causa dos seus preconceitos, ou seja, dos seus conceitos, das suas ideias pré-concebidas, não se aproximam de Deus. Não vivem a vida cristã. Por exemplo, coisas tão simples como esta. Eu nem vou ler a Bíblia porque eu não entendo nada do que a Bíblia diz. Não entendo. Então não leio, não vale a pena. É a mesma coisa que estar a dizer assim, eu não sei cozinhar, portanto eu não vou comer. A Bíblia é a palavra de Deus que nos alimenta. E eu, como veem, alimento-me bem e não sei cozinhar. Tiram de fazer um ovo estrelado, uma coisinha assim, mas não sei. Mas tenho lá quem cozinha bem em casa. Mas quando não está lá ninguém, eu não passo fome. Eu vou à cozinha e nem que eu me vingue nas latas de atum, mas acontece, eu como. Agora, ficar com a ideia, eu não entendo, eu não percebo, fico confuso. Então às vezes são estes preconceitos que nos impedem de viver a vida cristã. Mas há outras coisas que nós poderíamos pensar que na nossa vida, não sendo pecado, nos impedem. Às vezes, certas amizades que nós temos. Amizades que nos afastam de Deus. As amizades que nos desviam de Deus. Amizades que influenciam até a nossa maneira de pensar. Outras vezes é a vergonha de falarmos de Cristo. Não queremos ficar humilhados. São coisas que nós poderíamos assim, não é pecado, mas são pesos. Cordas que nos prendem e que nos impedem de prosseguir a caminhada cristã. Outras vezes, irmãos, são situações que nós não resolvemos no passado. Às vezes nós temos problemas com pessoas que não perdoámos ainda, que não resolvemos. E queremos viver a vida cristã alegre, mas aquele peso está ali. Aquela coisa que lá está, de que nós não conseguimos reconciliar com o pai, ou com a mãe, ou com um irmão, ou com um amigo, ou com um familiar qualquer. E há rancor e há amargura na nossa vida. E isso impede-nos. Embaraços e pecados. Coisas que nos prendem. Na nossa vida há muitas coisas que nos prendem. E por mais que nós nos esforcemos, e podemos nos esforçar muito, se nós não nos livrarmos disso, nós não conseguiremos viver a vida cristã até ao final. Eu gosto muito de uma história que há muitos anos eu aprendi e conto várias vezes, porque ilustra muito bem isso. É a história daquele homem daqueles amigos que foram visitar um outro amigo, dois grandes amigos foram visitar um outro amigo, mas para irem visitá-lo tinham que atravessar um rio, tinham que ir de barco. Era perto, mas era preciso remar ainda uns bons metros até chegar ao outro lado. E eles remaram e foram visitar o seu amigo. Foi um dia de pescaria, de petiscos, e claro, eles antes de ir levaram o garrafão do vinho também. E foram para lá e tiveram que festejar e acabaram por festejar demais, porque já de noite eles disseram, temos que voltar. E entraram no barco, já muito bem bebidos e satisfeitos, também já era de noite, e começaram a remar. E remaram e nunca mais chegavam à outra margem. Remaram
e nunca mais chegavam à outra margem. Entretanto, a noite foi passando. Eles, do esforço daquela noite, de tanto remar, de apanhar o ar fresquinho da noite, o sol começava já a nascer, portanto também o efeito do garrafão também já tinha passado. E de repente há um deles que, já cansado, olha para o barco e diz assim: claro, como é que nós havíamos de chegar? Esquecemos de desamarrar o barco. Então eles passaram toda a noite a remar, mas presos ainda à margem. E não chegavam. Sabem, muitas vezes na nossa vida cristã, nós passamos a vida inteira a remar, a dizer que queremos fazer alguma coisa, a lutar, até às vezes a pedir a Deus, mas nós ainda estamos muito presos a preconceitos, a práticas, a ideias, a conceitos que não nos permitem viver a vida cristã. Uma vez, aliás, já algumas vezes tenho encontrado pessoas que, depois de terem entregue a sua vida a Jesus, confessado Jesus como o seu Salvador, ainda estão à procura na revista qual é a orientação dos horóscopos para mim hoje. Como? Como é que é possível? Quem governa a minha vida? É a astrologia ou é Deus? E às vezes as pessoas estão presas a isso. Mas aquilo até parece que funciona. É engraçado. Funciona. Façam uma comparação de todos eles. Tirem à sorte. Olha, qualquer um funciona. Aquilo é tão ambíguo, não é? Aquilo é tão vasto. Aquilo é a esperteza de alguém que consegue ganhar dinheiro e manter... É uma estratégia também diabólica para manter as pessoas agarradas, presas lá ao passado. E a sua vida de fé e confiança no Senhor e de entrega ao Senhor está presa e não avança. Então, para correr a carreira que nos está proposta, é necessário livrar-nos de todos os embaraços e do pecado. É preciso dizer: Senhor, limpa a minha vida. E se há alguma coisa que está aqui ainda a prender-me dos meus conceitos, das minhas ideias, das minhas práticas, liberta-me, Senhor, porque eu quero caminhar contigo e quero caminhar sempre contigo e só contigo. Mas diz o texto também que temos que correr com paciência. Ou seja, sem embaraços, mas com paciência, com perseverança. Paciência, ou perseverança, como algumas versões também usam, é a capacidade de permanecer firmes, persistentes, mesmo demorando tempo, mas confiando que é para continuar e Deus estará connosco. Uma corrida como a maratona é preciso paciência, é preciso perseverança. Porque, como já disse, naqueles momentos em que as forças começam a faltar, naqueles momentos em que há vontade de desistir, temos que lutar contra essa vontade e continuar a avançar. E, irmãos, na vida cristã, muitas vezes há vontade de parar, há vontade de desistir, há cansaço. E às vezes nós dizemos: será que vale a pena? O diabo vem para trazer à nossa memória ideias e pensamentos: mas será que Deus mesmo se importa comigo? Será que Deus mesmo me ama? Vamos perseverar, confiantes. Porque quantas e quantas vezes é nessas alturas de maior fraqueza que nós nos sentamos, paramos a corrida, não avançamos e depois lamentamos, ficamos tristes. Perseverança. Paciência para suportar, paciência para lutar. Mas essa paciência é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que nos traz essa capacidade de aguentar. Então isso significa que eu tenho que estar buscando a Deus todos os dias para poder ser paciente, para poder ser perseverante. Às vezes nós ficamos a pensar: mas eu já oro por este assunto, estou a pedir a Deus e Deus não responde. Será que Ele me ouve? Não nos esqueçamos de uma coisa, irmãos. O Senhor tem o seu tempo. E tal como diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, tudo no tempo de Deus é no melhor tempo. Ele tem um propósito para todas as coisas.
Ele faz todas as coisas no melhor dos tempos. E eu tenho que confiar que a melhor coisa para mim, Ele trará na melhor altura e da melhor maneira. Não à minha maneira. Não quando eu quero. Porque quando eu quero, nem sempre é quando Deus quer. Então é necessário nós podermos caminhar com perseverança, com paciência, certos de que Deus está sempre connosco, certos que Deus está lá. Podemos não ver, mas Deus está lá. Podemos não sentir, mas Deus está lá. A nossa vida não pode ser fundamentada em visões ou em sentimentos, mas na fé. O justo, diz a Bíblia, viverá pela fé. E a fé é a certeza, é a convicção das coisas que nós não vemos, que nós não apalpamos, mas que nós, confiando na palavra e naquilo que Deus fez e faz e diz, nós sabemos que lá está. Em dias como o dia de hoje, eu não sei como é que tem sido o dia aqui no Montijo, mas lá para os meus lados a manhã não foi assim uma manhã com muito sol, era uma manhã com nuvens. Nestes dias de nuvens, nós, irmãos, não duvidamos que o sol existe, pois não? Nós não vemos o sol. Está o céu carregado de nuvens. Mas nós podemos dizer, olha, eu sei que não vejo o sol, mas ele está lá. E aqueles que já viajaram de avião podem levantar voo num dia carregado de nuvens. O céu está escuro, mas quando o avião fura a nuvem, do outro lado nós vemos não só o sol, mas as nuvens branquinhas, não é? Aquela nuvem negra por baixo é branquinha por cima, brilhante. Às vezes até dá vontade de quase saltar lá para cima, não é? Não dá muito jeito, não façam isso. Mas a verdade, irmãos, é isso que nós temos que aprender na nossa vida cristã. É que nos dias negros, nos dias complicados, nos dias tristes, nos dias em que só nos apetece chorar, desistir, atirar com a toalha ao chão, o sol está lá. Ou seja, Deus está lá. O nosso Deus nunca deixou de estar. Nós não vemos, não estamos a sentir, mas a fé é a única prova que temos de que Ele está lá. E quando muitas vezes podemos e fazemos isso, pegamos as asas da oração e voamos até acima das nuvens, nós vemos, afinal está cá. Afinal está cá. Porque Deus realmente nunca nos abandona. É por isso que nós podemos prosseguir com fé, com perseverança. Mas sabem onde é que nós encontramos a fonte desta fé? É a terceira coisa que aí está. E a terceira coisa que aí está é: corram a carreira sem embaraços, corram a carreira com paciência e perseverança, mas corram a carreira com os olhos postos em Cristo. Com os olhos postos em Cristo. Irmãos, nós não podemos tirar o foco. Nosso foco é Jesus. O nosso exemplo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. Por isso diz aí, olhando para Ele que é o autor e o consumador da fé. É o princípio e o fim. É a razão da nossa fé. É por Ele que nós cremos e é para Ele que nós caminhamos. Até à glória. Vivendo para Ele e para a sua honra. Então não podemos tirar os olhos de Cristo. Se nós pusermos os olhos nos problemas, nas tribulações, nas dificuldades que existem, são reais. Se nós dissermos, isto é muito pesado, eu não vou conseguir. Agora, se eu puser os olhos em Cristo, olhando, por exemplo, ou em primeiro lugar, para o seu próprio sofrimento. Diz aqui que Ele suportou a cruz, não se importou com a vergonha, mas tinha um propósito que lhe tinha sido proposto. E o propósito que lhe tinha sido proposto era vir a este mundo, morrer pelos nossos pecados e garantir-nos a vida eterna. E Ele foi até ao fim. E fez. E tal como Ele, eu devo fazer também. Olhando para Ele. E dizendo, Senhor, Tu sofreste por mim. Eu vou até ao fim também contigo. Eu caminharei contigo. Estás disposto a ir com Jesus até ao fim? Até às últimas consequências?
Hoje em dia nós falamos muito isto assim um pouco em teoria. Mas sabem, há muitos irmãos no nosso mundo hoje que vão até ao fim. Há muitos irmãos hoje, a esta hora, que estão a sofrer perseguição, morte. Talvez nós sejamos felizardos, porque ainda não nos foi pedido dar a vida neste sentido, de morrer por Ele. Mas se fosse, quantos de nós iríamos colocar os nossos olhos em Cristo e, como os cristãos, não só na igreja primitiva, mas até ao dia de hoje, com alegria dizem: Senhor, Tu morreste por mim, eu estou disposto a morrer por Ti também. Eu estaria. Mas às vezes não estamos dispostos a passar vergonha com os colegas do trabalho, por isso calamos e envergonhamos-nos de falar de Jesus. Com os olhos postos em Cristo. Não há nada maior do que Ele. Pedro, aquele coro que nós cantámos há pouco, Deus vai-me fazer andar sobre as águas, não é? Lembramos de Pedro. Pedro estava assustado e Jesus disse para ele ir ter com ele, caminhando sobre as águas. E Pedro foi. E Pedro caminhou sobre as águas. Mas houve uma altura em que Pedro começou a olhar, os irmãos conhecem a história, ele começou a olhar para a tempestade, para os ventos, para as ondas enormes, para os trovões e para os relâmpagos. E o que é que começou a acontecer a Pedro? Começou a afundar-se. E quando ele voltou a pôr os olhos em Cristo e disse: Senhor, salva-me, ele veio ao cimo e caminhou sobre as águas com Jesus até ao barco. E Jesus depois acalmou a tempestade. Mas há um povo, o povo de Israel no Velho Testamento, também foi confrontado com o mar à sua frente, um exército raivoso atrás, o povo de Israel. E o que é que o Senhor fez? O Senhor podia ter dito: povo de Israel, podem começar a andar por cima das águas. Podiam ter atravessado o mar por cima das águas, não é? Mas naquela vez disse: não, agora não vão por cima, eu vou abrir as águas. E eles passaram em terra seca até a outra margem. O povo de Israel passou aquele mar intransponível, mas o Senhor abriu. Pedro caminhou por cima. Sabem o que é que isto quer dizer, meus irmãos? Para nós, é que não importa como é que Deus vai fazer. Se Ele vai abrir as águas, se Ele vai fazer andar sobre o mar, importa que não há obstáculo nenhum para Ele. E quando eu ponho os meus olhos em Cristo, Ele supera todas as coisas. Ele supera todas as coisas. Confiemos nele. Confiemos nele. Porque se Ele não abrir o mar, então faz-nos andar sobre as águas. Se Ele não quiser fazer andar sobre as águas, a Bíblia diz que Ele nos pode dar força até para voarmos como águias. O que isto quer dizer? Quer dizer que Ele é o nosso Redentor e Salvador, que nos livra do mal, porque está connosco em todos os momentos. Os irmãos creem nisso? Se os irmãos creem nisso, então continuem a correr a corrida até ao fim e não desistam. Não desistam. Porque Ele está connosco. Ele é a nossa força. E Ele será também o nosso galardão. Corramos a carreira que nos está proposta. Sem embaraços. Com paciência, com fé, com perseverança. Olhando para Cristo. Porque no final receberemos o galardão. Que o Senhor vos ajude, fortaleça e realmente vos encha com essa coragem, essa fé que necessitamos a cada dia para vivermos esta bênção que é caminhar com Ele até ao fim. Amém.